Oi, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Será que Pode? Eu sou o Cauê, o quase Monark, e eu tô aqui com o meu parceiro Isaac. Oi, gente, eu sou o Isaac e eu tô aqui hoje com o Cauê. E a gente tem uma convidada mais do que especial agora, que é a professora Tainara. Então, pode se apresentar. Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainara, sou do eixo da informática. Estou no campus Paranaguá desde outubro de ano passado, então já faz quase um ano. E mais informações a gente vai ao longo do podcast. Exato. Bom, então, para começar, eu acho que a gente deveria começar realmente do início. Então, de onde veio a Tainara? De onde você saiu? Assim, qual era a cidade que você morava? Como foi ali o comecinho da infância? Se tiver alguma lembrança? Certo. Então, eu sou do interior de Santa Catarina, meio oeste. O nome da cidade é Videira. É uma cidade bem pequena, assim, 60 mil habitantes. Foi a cidade onde eu residi praticamente desde a infância até a minha graduação. No mestrado, eu saí, né, fui morar na cidade de Joinville para fazer o mestrado, só que foi bem no ano de 2020, né? Então, foi o ano da pandemia. Eu fiquei entre idas e vindas de Joinville e Videira pelo menos um ano, quando, a partir de novembro, mais ou menos, de 2020, foi quando eu voltei para casa, porque realmente ficou tudo home office, né? Sim. Certo. Então, de onde surgiu a vontade de mexer com informática? Foi quando criança? Foi na adolescência? Foi agora, por exemplo? Então, a minha relação com a informática, ela iniciou no curso técnico. Como eu já comentei para alguns alunos, Sim. Eu também fiz o curso técnico de informática. Na minha época, a gente não tinha o curso integrado ao ensino médio, então havia somente a versão concomitante, em que nós fazíamos o ensino médio numa escola regular, digamos assim, né? Eu estudei numa escola estadual e à tarde eu ia para o Instituto Federal para fazer o curso técnico de informática exclusivamente. Na verdade, naquela época, o meu conhecimento de informática era praticamente zero. Eu lembro que eu tinha um grupo de 4 amigas e nós estávamos então indo para o ensino médio e o Instituto ele estava sendo criado, né? Então, foi o primeiro curso, inclusive, do Instituto, com outros cursos técnicos, mas ele estava iniciando naquele ano. E haviam 3 cursos, e as opções eram agropecuária, eletroeletrônica, ou elétrica somente naquela época, acho que eles chamavam, e informática. Nós nos reunimos, o que nós gostamos? Nenhuma das opções, né? A gente tinha nenhum conhecimento e nós dissemos assim, acho que nós gostaríamos de arrumar computadores, acho que era isso, mas assim, não tinha nem computador em casa. Aí a gente fez a prova e deu que nós 4 passamos, né? Então nós iniciamos o curso com essa perspectiva. Nós não temos nenhum contato com computador, não tinha notebook, isso era uma regalia, digamos assim, naquela época. E a gente pensou que arrumar computadores seria algo legal. Essa foi a expectativa, né? A realidade foi que nós chegamos, conforme eu comentei, o campus estava iniciando, não tinham todos os professores chegado ainda para a cidade, estavam nomeando a questão de concursos, e as disciplinas que nós tínhamos era programação e lógica de programação. Então, nós passávamos a tarde toda tendo algoritmos. E, assim, para adolescentes de 15 anos que não sabiam nem o que é um computador, quem dirá a programação, foi um choque. Então, eu lembro que toda semana, uma de nós 4, né, nesse grupo amigo, a gente começava chorando, aos prantos. Eu vou desistir porque eu não aguento mais. Mas, no fim, todas nos formamos. Eu acho que foi realmente esse vínculo e o vínculo com a instituição, os outros colegas, que daí a gente foi descobrindo que era informática. Então, essa minha relação com a informática, realmente, que era, não tinha essa questão de jogos, que hoje é muito comum, já desde criança, né? Não tinha nada mesmo. Então, quer dizer que nunca foi um interesse, você descobriu a informática, isso? Foi exatamente Entendi. isso. Eu descobri o que era informática, com um choque, né? Que era muito mais do que arrumar computadores. Na verdade, nem era arrumar computadores, era muito mais a parte da programação. Hoje em dia, você acha que você fez a escolha certa em entrar em informática? Hoje eu me sinto realizada com o que eu faço, com a minha profissão, com o meu propósito. Entendi. Mas isso nem sempre foi verdade. Tá? Na época do curso técnico eu tive muita dificuldade.
nessa questão de todas foram chamadas, mas eu entrei na segunda chamada, então eu entrei 1 semana, 2 semanas depois, e aí eu tive muita dificuldade com a parte da programação. É realmente uma ruptura, é um novo paradigma, uma nova forma de pensar, né? Então eu tive muita dificuldade, mas quando eu saí do curso técnico, aí tinha no mesmo IF o curso de ciência da computação. Então, aí eu decidi que iria continuar na área, mas hoje eu me sinto realizada. Hoje eu descobri o meu propósito frente à informática, mas conforme eu comentei, nem sempre isso foi verdade. Certo. E é isso que eu sempre reforço para os estudantes de informática, que muitas vezes estão ali no final do curso e dizem, não é isso que eu quero. Mas a informática, ela oferece muitas perspectivas, é um campo amplo de trabalho, né? Não é só a programação em si. E às vezes a gente tem essa ruptura no início e a gente vai levando até o final do curso. E eu sempre digo, eu sou uma filha do IF, eu falo isso com orgulho, porque o IF ele foi grande parte da minha vida, né? Então, eu estive no curso técnico, depois durante a graduação, fui professora substituta, e então estive dentro do IF por muito tempo. E eu vejo isso que eu passei e vejo isso hoje para os alunos, né, também. Mas espero que a gente possa ter aí no futuro ações que promovam que mais alunos do curso técnico queiram seguir na nossa área. Ai, tomara. Assim, você falou que foi professora substituta, inclusive você é professora. Então, de onde veio isso? Tipo, na sua área, você não gostava muito de ficar ali na mesa, fazendo o negócio do computador, preferia ensinar mesmo, ver outras pessoas aprendendo? Como é que é? Então, Cauê, quando eu saí da graduação, ser professora nunca me passou pela cabeça, assim, sabe? Não me imaginava exercendo essa profissão. Não tenho nenhuma referência, geralmente acontece de professores ter referência na família, ou a mãe, tios, foram professores e você se inspira. Mas não foi o meu caso. O meu caso foi que, após eu concluir a graduação, eu fui para o mercado, fui fazer especialização, né, a stricto sensu, a pós-graduação mesmo, e atuava no mercado. E um belo dia, digamos assim, abriu a vaga para professor substituto nesse mesmo IF em que eu me formei. E um professor, ele me chamou, né? Ele disse, olha, Tainara, eu acho que seria legal você se inscrever. Só que assim, Cauê, Isaac, eu tinha 23 anos, eu tinha 1 ano de formada. E a minha, assim, já tinha me recomendado, outras pessoas tinham estado, olha, por que você não se inscreve? Eu falei, gente, como assim, né? Como assim eu vou entrar? Olha a minha idade, olha, talvez eu não tenha essa experiência. E até que esse professor, ele disse, não, eu acho que você deveria. E quando vem um professor, é diferente, né? Poxa, é o professor que está acreditando em mim. E é por isso que hoje eu vejo a capacidade que a gente tem de impactar a outra pessoa, né? Então, assim como esse professor me impactou positivamente, hoje ele é um grande amigo, tenho grande consideração por ele. Depois a gente fez vários projetos juntos e ele me sugeriu, ele falou, Tainara, se inscreve. E eu me inscrevi, passei, né? E foi, assim, foram 2 anos como professora substituta e quando eu descobri, assim, falei, poxa, acho que é isso mesmo que eu quero fazer, acho que esse é o meu propósito. Aí, quando eu estava encerrando o contrato de substituta, no ano de 2019, apareceu o concurso do IFPR, eu fiz, passei, só que daí, devido à pandemia, as vagas ficaram congeladas e nesse período eu fui fazer o mestrado, daí então para poder seguir nessa área da docência. Muito verdade o que ela falou sobre essa questão de quando um professor chega para você e diz que confia em você, acho que te dá muito mais gás. Eu lembro que uma vez aconteceu isso comigo. Por algum motivo tinha um professor de matemática, acho que ele devia acreditar em mim por algum motivo, mesmo não indo bem em matemática. Tanto é que ele me incentivava a participar de feiras de ciências e tal. Eu não participei, e acho que talvez isso tenha deixado ele triste, isso me magoa até hoje, eu tenho arrependimento disso. Mas essa questão dos professores te incentivarem é algo que realmente faz você ter mais força para seguir os seus sonhos e tal. Isso, eu acredito nisso, que a gente, como docente, nós temos um grande impacto sobre o estudante. Às vezes positivamente, a gente sempre espera que seja de forma positiva, mas pode acontecer, né, que também de uma maneira negativa, às vezes por algo que venha... Assim, usando eu mesmo como exemplo, eu estava no meu burnout, assim, no fim do fim.
Aí eu entrei na minha primeira aula de web com você, professora. Olha só. E aí que eu vi que realmente existe algo pra mim na área, sabe? Porque até então eu só achava que era a chatice de estar sentado trabalhando com algo que não é muito legal, porque assim, eu vi C e vi Java. E não gostei de nenhum dos dois. Mas vendo web eu vejo que realmente tem muito mais, sabe? Tem web design, tem o UI, o X, o X, o UX, sabe? Tem muita coisa, assim, não vai só pra programação realmente. Vai para a programação web, né? Mas tem muitas linguagens, tem muitos campos de trabalho dentro da área da tecnologia da informação. Isso, né? Exatamente. Então, eu acho que muitas vezes acontece isso, de talvez o estudante ele só não teve essa perspectiva, ele não teve só esse contato, ele se limitou àquela questão. São coisas que a gente precisa passar, a gente vai passar por um curso técnico, a gente vai passar por uma graduação, e isso a gente está falando aqui da informática. Mas são de todas as áreas, né? Todas as áreas a gente vai ter que estudar algo talvez que a gente não se sinta tão confortável, que a gente não goste tanto, mas é um processo, né? É um processo até você achar o seu segmento, a sua área de atuação favorita. Eu até então, por exemplo, estava fazendo o curso sem um objetivo. Tipo, terminar era o único objetivo. Agora não. Agora eu quero terminar e seguir na área de web. Porque pra mim, eu realmente me encontrei, sabe? Tanto no design quanto na parte de programar mesmo. Porque eu acho divertido programar. Que bom, fico em web, muito feliz. sabe? Então, realmente, você mudou minha vida, professor. Olha só. Se você queria alcançar esse objetivo na vida e de mudar a vida dos seus alunos, saiba que você já conseguiu. Muito bom, fico muito feliz. Vejamos. Agora, para mudar um pouquinho o clima, vamos fazer o teste, surpresa. Tá bom. Eu espero que você goste. Estou preocupada com esse teste. Que você goste. Vamos lá. Ó, talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas é assim. Você fala uma cor e uma característica da cor. Por exemplo, uma não, 3. Eu gosto de vermelho porque é vibrante, me faz me sentir mais poderoso, sabe? Uma coisa assim. Então, pensa na sua cor e 3 características. 3 características por que eu gosto dessa cor? Isso. Por exemplo, tá vestindo vermelho, você se sente mais poderosa. Tá bom. Uma coisa assim. Eu gosto de laranja, porque eu acho que é nesse sentido. Ele é uma cor que tem energia. Eu me sinto mais alegre quando eu estou com esse tipo de roupa, quando eu estou algo relacionado ao laranja. Foi a primeira. E segunda? Agora uma última. Aquele momento, né? O cri. Sim. Terceiro, por que eu gosto de laranja? Podemos ficar só com as duas, porque eu acho que sim, porque agora não me vem nada à cabeça. Acho que combinou e esse muito. teste surpresa foi surpresa mesmo. A cor e as características representam como você gosta de ser vista pelo mundo. Olha só. Você acha que combinou? Eu acho que sim. Eu achei também, porque você tá sempre sorridente, assim, você muda o ambiente, eu acho. Olha só. Eu achei que realmente combinou. Muito você bem. não vou nem perguntar, né? Você, no caso, foi pro Isaac, tá? Exato, Isaac, meu Deus. Próximo. Você pode ler isso. Vai, aqui. 5.2. Tá. Agora, um animal e as características desse animal. Por que você gosta dele? O animal é o cachorro. Ele traz amor, traz alegria. E ele, assim como o salário que muda o ambiente, ele vem realmente com essa característica de trazer mais alegria, de trazer mais amor. Eu acho que é isso. Esse animal seria o cachorro. E, bom, aqui diz que esse animal e as características representam o seu parceiro ideal. Diga, ou seja, o cachorro vem para trazer amor. A senhora acha que combina, assim? Com o meu parceiro? É. Acho que sim. Olha, ele tá combinando tudo aqui. Olha só. Agora tem o próximo, que é uma forma da água, ou seja, gasoso, enfim, né, um estado da água e a característica. Qual que é o seu favorito? Alguma coisa assim. Ou pode ser assim, sei lá, gosto de piscina. Porque me sinto na liberdade ali dentro da água, assim, sabe? Pode ser uma coisa mais louca, assim, não precisa ser... Tá bom, pode ser mar. O mar, pode ser o mar. Pode ser. Então, a vibe
A vibe. Gosto da vibe, da tranquilidade e do som. Justamente porque emite ou transmite essa sensação boa de tranquilidade. Né, de tranquilidade. E até vou colocar um contexto, né? Eu sou do interior, né? E se a gente sai do interior para vir para a praia uma vez ao ano. Né? Então agora, você morando no litoral é muito diferente. Você ter contato direto com o mar. Então, às vezes, quando eu posso, geralmente na sexta-feira, após o expediente, eu vou até o mar. Justamente por esse sentimento dessa tranquilidade. Dessa novidade, né? Isso. E é como se eu tivesse, assim, sair na sexta-feira, terminou o expediente, eu posso ir até o mar. É aquela questão de dever cumprido. Acabei a semana, sabe? Certo. Então, qual que é o significado? Bom, isso diz que representa como é que você é em seus momentos de intimidade e conforto. Então, eu acho que ela falou ali sobre a vibe do mar e sobre a tranquilidade que traz. Eu acho que é você em seus momentos de conforto, quando você se sente, como ela falou, realizada de ir até o local. Ou seja, combinou muito. Eu acho que combinou mesmo. Tá, agora o próximo. Essa pergunta é, como é que foi a sua recepção na área da informática? E, assim, que é uma área que a gente sabe que existe muito... É dominada por homens. É uma área extremamente machista e tal. E acho que talvez a senhora até tenha comentado em uma das aulas sobre tratamento em alguma empresa, assim. Mas como é que foi para a senhora ser recepcionada nessa área? Bom, que a maioria são homens que atuam. Muito bem. Em relação a essa receptividade, eu tenho um sentimento que outras mulheres compartilham. E talvez quando já chegou de eu compartilhar isso com outras pessoas e chegar a dizer assim, não, isso é coisa da sua cabeça. É porque você não se sente confiante ou é porque você... E pode ser que seja isso, mas eu acredito mais, visto que foi algo que já é compartilhado por outras mulheres, e eu tenho irmãs que não... Irmã que, na verdade, não é da área da informática, mas ela é da área da engenharia, né? E é aquela questão. E ela atuou dentro de uma empresa também somente familiar, só, né, homens e muito mais velhos e tal. E é aquela questão. Se você sendo mulher dentro de uma área que ela é predominantemente masculina, você não basta dizer que você sabe, você precisa provar. E isso aconteceu várias vezes, assim, de situações de realmente, assim, você sabe isso, então você prove. Eu lembro claramente de uma vez eu estava no Facebook e eu vi um comentário de um menino que era assim, a moça estava comentando que ela era programadora Java e ele, tipo, chamou, assim, disse assim, não, então vem aqui conversar comigo porque eu quero fazer um teste. Tipo, pra saber, sabe? Pra validar. Tipo, como eu falei, não adianta você afirmar, não adianta, você tem que provar. Mas em relação à minha receptividade, o estar dentro de uma área predominantemente masculina, eu tenho algumas experiências que foram muito boas e experiências que foram ruins. Tá? No meu primeiro trabalho, no meu primeiro estágio, logo que eu saí do curso técnico, e vocês não sabem disso, mas eu trabalhei com a parte de criação e edição de vídeos. Então, eu trabalhava dentro de uma empresa que ela tinha aqueles painéis digitais e produziam vídeos para o marketing. Nessa experiência, foi uma das experiências ruins, infelizmente. Né? Eu sofri assédio... podemos dizer que foi um assédio moral. E eu lembro 17 anos, de eu ligar para minha mãe no momento e dizer assim, eu não fico mais aqui, sabe? Então, por algumas situações que eu passei, a gente sai inexperiente, né? Tá começando a vida, e foi realmente uma experiência ruim, infelizmente. Mas eu gostava muito do que eu fazia e eu tenho muita parte dessa questão de gostar da área da interação humano-computador, de gostar da parte da área de design, justamente porque muita coisa eu carreguei de lá. Então, eu sempre digo, a gente tem experiências boas e ruins, né? Então, levo a parte boa e a ruim a gente tenta deixar de lado. A partir dali, no meu primeiro estágio, já dentro da graduação da ciência da computação, eu tive uma empresa que foi muito bacana, eu tinha chefes muito, muito legais, que me incentivaram, que compartilharam conhecimento. Já na segunda empresa, que é aquela que eu sempre menciono com vocês, foi realmente onde eu tive uma experiência muito ruim. Assim, a minha entrevista foi... sem nenhuma postura da parte do entrevistador, que era um homem, a forma como ele se sentou, a forma como ele se posicionou, a forma como ele me disse as coisas. Mas, no fim, eu fui contratada, passei por muitas coisas boas, eu tinha colegas muito legais, e eram homens, né? Mas tinha essa pessoa que tornava o ambiente um pouco mais difícil, né? Então...
E depois, né, como é que foi durante a graduação? A minha graduação, a gente veio de uma turma de 40 alunos, mas no final a gente se formou somente 5 pessoas. Claro que ali também tinha muito mais homens do que meninas, mas eu tinha uma colega, assim, digamos, desse grupinho mais que resultou no final, né? Que era uma mulher já um pouco mais velha do que a gente, ela já tinha seus 40 anos, e ela era como a nossa mãe da turma. E a gente tem os meus colegas que também são meninos, e a gente tinha uma interação muito boa, ainda são meus amigos da faculdade, a gente levou pra vida, a gente sempre passa vários momentos juntos legais. Então, assim, resumindo, né, sempre tive algumas experiências boas, algumas experiências ruins, dentro da parte da docência, né, quando eu entrei dentro dos institutos federais, eu vejo isso já de uma forma bem minimizada, afinal a gente tem muitas professoras mulheres dentro da área da informática, dentro da docência mesmo, de diversas outras áreas. Aqui no campus a gente, né, eu sou a primeira no caso, mas não tenho, os meus colegas sempre receberam muito bem e é muito bom para poder trabalhar e saber disso, que eu acho assim, nós estamos num processo de transformação. Hoje a gente pode ver que a representatividade feminina dentro da área da informática ela está aumentando. A gente vê isso por vários youtubers, por vários pessoal do TikTok que estão trabalhando nessa área e estão se demonstrando, né, dizendo assim, olha, eu sou menina, eu sou uma mulher e eu sou tão capaz quanto. Né? Então, eu acho que realmente estamos num processo de transformação da representatividade e isso é algo muito bom. Quanto maior número de meninas a gente tiver que demonstre isso e dizer assim, olha, nós também podemos. Né? Não há diferenças quanto isso. Sim. Então, a gente... acho, assim, espero, na minha perspectiva, que nós estamos passando por um momento de melhora. Uhum. Assim, ainda sobre isso, né, é óbvio que não é exclusivo da área de informática, a questão do machismo nem nada, mas é escrachado, né? Eu diria que é escrachado, porque, por exemplo, tem aquele episódio dos Simpsons em que a professora nova de informática chega e o garoto fala, então vai ser web design, né? Porque não é como se você pudesse fazer outra coisa. Ah, entendi. Sabe? Uhum. E eu acho que é muito um padrão que se segue daquelas pessoas que vão te entrevistar para que você possa ali ter o seu emprego. Que é, eles estão te fazendo um favor, né? Parece que eles estão fazendo um maior favor, assim, tipo... ela veio aqui falar um monte de coisa para mim e vou ver se eu boto ela aqui dentro. Uhum. Mas assim, Cauê, eu digo assim que esse momento que eu passei foi exatamente isso. Uhum. Mas eu acho que hoje já não é mais assim. Hoje a gente já está passando, pelo menos em empresas que não são mais tão locais, sabe? Que já estão se abrindo para os novos horizontes, sabe? Sim. Que a gente vê hoje a questão da possibilidade do home office, de atender várias vagas de vários locais. Uhum. Então, eu acho que a gente já está num processo de transformação. Isso que eu passei é de uma cidade do interior, né? Que cidade pequena, com pessoas que talvez ainda não estejam tão abertas. Não sei se ainda é assim, espero que não. Uhum. Mas eu acredito que, assim, a rotatividade dentro da empresa, ou enfim, do ambiente, é uma coisa que também faz a diferença. Por exemplo, você ter sempre os mesmos 10 funcionários, homens, sei lá, conservadores ali, que vê uma mulher de saia já fala tal coisa, vê uma mulher fazendo tal coisa já fala tal coisa. Uhum. Nunca vai mudar, porque você vai ficar naquele looping eterno com as mesmas pessoas, com as mesmas falas sendo ditas lá dentro. Isso. Infelizmente, nada muda. Mas eu acho que, assim, como as empresas de TI atuais, vamos falar assim, atuais, as que vocês vão trabalhar, digamos assim, já é um contexto diferente, já está mais aberto, já estamos por esse processo de transformação. Então, acho que é assim, temos boas esperanças. Sim, eu acho que a gente começar a fazer parte disso... Isso, sem muda, dúvida, sabe? sem dúvida. Porque... Vocês são o futuro das próximas gerações, né? Vocês são a próxima geração. Falar um negócio desse, né? Que a gente é o futuro. Vocês são, eu acredito nos meus alunos, gente. Eu acredito em mim também, né? Isso aí. Que vocês sejam pessoas melhores para que outras meninas, né, tenham essa possibilidade de integração, que vocês façam parte da diferença. Certo. Uma pergunta então agora. Quando você conheceu as pessoas assim na informática, você acha que, na maioria das vezes, era um sonho ou, na maioria das vezes, era por aquilo que você consegue alcançar? Tipo, o ingresso, dinheiro... você diz? O ingresso, a escolha? Na minha época, olha só...
Digamos, na minha turma, eu vejo assim, eu lembro claramente do primeiro dia em que a gente precisava dizer por que a gente estava ali, assim como eu sempre faço com os alunos, fiz com vocês também. Sim. Né? Era muito nessa questão de eu gosto, a área da informática ela era muito mais limitada, né? Digamos assim, ó, você quer um bom trabalho, você tem que ir para Curitiba, você tem que ir para a capital, lá em Santa Catarina, Joinville, Polos, né? Então Floripa. Mas hoje, com essa possibilidade de você alcançar várias vagas, eu acho que mudou um pouco esse contexto, né? Então, naquela época era muita a proximidade que você tinha. Então, eu gosto de informática porque eu gosto de jogos, eu gosto de informática porque eu gosto da parte da manutenção. Não foi o meu caso, conforme eu comentei, tá? Mas isso já na graduação, um pouco mais amadurecido, um pouco mais situado no mundo da informática. Então, era sempre assim esse relacionamento. Nunca era questão de, tipo, que nem houve o boom agora da informática, das possibilidades de novas vagas, de ganhar muito dinheiro. Nesse sentido, não era essa mesma visão que nós tínhamos. Né? Então, hoje eu vejo já mais a questão dos estudantes, eles vêm com essa questão da promessa, talvez, de você ter o melhor emprego, de você ganhar dinheiro. A área da informática hoje ela está mais visualizada, as pessoas já tomaram maior conhecimento sobre o que ela é e o que ela pode ser, né? Eu digo isso porque, no meu caso, por exemplo, eu fui praticamente jogado na IF, assim. Eu não escolhi o meu curso, não escolhi nada, sabe? Eu vim. Sim. E no início foi ruim, porque, assim, não era algo que eu nem planejava. Tipo, assim, eu não tinha nenhum interesse, sabe? Eu gostava de jogar, mexia muito no computador, essas coisas. Mas eu sabia sobre o que era, sabe? Que era sobre programar, que era sobre ver lá dentro do computador mesmo, as peças e tudo. E não era atraente pra mim. Porém, com o decorrer, né, do tempo, eu percebi que tem algo pra mim, sabe? Por mais que no início fosse a coisa mais chata do mundo. Não é a coisa mais chata que do mundo. Agora eu vejo que vou fazer a correção aqui, vou defender a minha área, tá? Vou fazer a correção. É porque o Cauê não gostou, tá bom, gente? Quem for ouvir esse podcast, é muito legal a área da informática, só que nem todas são atrativas pra todo mundo, sim, né? Exato. E assim como você passou por essas dificuldades, Cauê, eu compartilho das suas dores, digamos assim. Eu também tive muitas dificuldades na área da informática no início. E por isso que, assim, muitas vezes acontece isso no curso técnico, né? No curso técnico do estudante chegar, conforme eu comentei da minha história, dentro dessas opções, qual eu quero, né? Ou qual é a menos pior para mim. Mas, e o que eu sempre falo, por mais que você entrou no curso técnico informática e não seja o que você queira seguir na sua carreira futuramente, né? A informática ela tem muito para agregar na sua vida. A gente fala da parte da programação. A parte da programação é você reestruturar a sua forma de pensar, né? E isso a gente chama até de pensamento computacional, que hoje é um campo, meu campo de estudo, por isso que eu estou aqui falando dele, tá? Meu campo de estudo, ele é defendido para ensinar para crianças. Isso significa que a gente vai ensinar programação para criança, vai colocar lá e ela estudar C? Não, né? Mas é a gente conseguir reestruturar a forma de pensar, porque talvez vocês não tenham percebido isso, ou talvez ninguém tenha dito, mas a gente é focado na resolução de problemas, né? Então, a gente visa sempre redirecionar ou criar o nosso código para solucionar o problema. E isso é uma maneira de pensar também, por isso que ele é tão bom. Então, a informática, por mais que não seja, eu estudo curso técnico de informática, mas eu quero cursar medicina. Ótimo, mas a informática ela vai contribuir com a sua vida, né? Então, eu sempre falo o seguinte, o meu conselho agora para os estudantes das diversos cursos aqui da instituição, por mais que você não queira seguir no segmento que você dá, aproveita aquele momento que você tem, afinal você vai ter que passar os seus 4 anos aqui. Exato. Né? Então aproveita para aprender o que você tiver que aprender e que isso de certa forma você possa levar para o futuro e depois você escolhe a sua graduação, né? Mas eu espero que os alunos da informática escolham TADS. Então, isso eu já não vou prometer. Mas assim, essa questão da consciência, eu acredito que eu fui realmente conquistando aqui dentro, tendo que fazer, sabe? Tendo que ali estar fazendo, produzindo, vendo os códigos, indo para as aulas. Às vezes faltando um pouquinho, mas indo para as aulas. E assim, eu acho que se eu tivesse essa consciência lá no primeiro ano, eu não estaria tão sobrecarregado quanto eu tô agora com DPs, por exemplo, né? Dependências, que são as matérias que ficam para o próximo ano, quando você reprova. Porque
eu pensava assim, eu tô aprendendo C, mas eu não quero usar C. Então, vou aprender meia boca aqui, depois eu esqueço e pronto. Mas, a verdade é, quanto mais linguagem você aprende, você vai colocando no seu portfólio e aquilo fica, sabe? Isso. Aquilo fica. E quando já tá na sua cabeça, para refrescar é facílimo. Sim. Então, melhor ter um foco só numa linguagem ali, que eu gostei, ou melhor ter um monte no meu portfólio e ainda assim trabalhar com o que eu gosto. É exatamente isso. O curso técnico, ou mesmo o TADS, ou a graduação em si, da área da informática, ela vai te dar uma base. Ela vai te dar uma base de... Por exemplo, eu fiz ciência da computação, né? Ela me deu uma base de redes, me deu uma base de HC, me deu uma base da engenharia de software, e eu só fui aprofundar os meus conhecimentos futuramente, né? Daí eu escolhi fazer o mestrado. Você vai, por exemplo, trabalhar com uma linguagem de programação específica, mas é isso mesmo, né? Eu acho que, assim... A gente tem movimentos dentro da área do eixo ali para tentar trazer essa maior consciência já no início para os estudantes, né, de que a informática pode ser algo muito mais amplo, que vocês precisam ter uma base de várias linguagens de programação, justamente porque senão você estaria limitado. Não, aqui a gente trabalha somente com PHP, você não conhece mais nada. Então, como é que você vai saber se você gosta de outra coisa ou não? Né? Então, é essa questão. Você tem várias possibilidades, vocês aprendem a parte introdutória delas e depois vocês se aprofundam naquilo que vocês gostarem mais. Então, agora, no seu caso, web. Ok, você quer adicionar mais algum ponto? Ou a gente pode ir pro bate-volta? Podemos, quanto tempo estamos ali? 32 minutos. A gente ainda tem uns cortezinhos, tá? Quer fazer o bate-volta? Tá com essas perguntas aí? Tá, deixa eu Muito separar bem, assim, então vamos lá. Vamos fazer um bate-volta, professora. Então, assim, o Cauê faz uma pergunta, a senhora responde e depois eu complemento com outra pergunta. Ok. Ao todo serão 10 perguntas, professora. Olha Vamos só. lá. Quer começar? Tá. Certo. Primeira pergunta. Um medo. A doença do meu pai. Uma música. Uma música. Eu sou eclética e não tem nenhuma música que, assim, mas no exato, digamos que eu tenho assim como música da vida ou mesmo, mas no exato momento é a música Catedral, da Cássia Eller, se eu não me engano. Certo. Uma viagem. Punta Cana. Não fiz, mas um dia eu farei. Faz sentido. Uma lembrança. Uma lembrança. Os domingos em família, os almoços de domingo em família de alguns anos atrás. Deu até um... Certo. Uma linguagem de programação que você não gosta. Ai, Java. Viu? A gente tem coisas em comum. Um animal. Acho que ela já falou. O cachorro, vai ser o mesmo. Um cachorro. Então, aqui para finalizar, um objetivo de agora. O meu objetivo, eu vou falar assim de forma profissional, assim que eu considero, fazer um trabalho significativo. Esse digamos, não é algo eu quero conquistar, né? Não são coisas materiais. Isso, claro, a gente tem, né? Mas assim, como objetivo de vida, da forma como eu me encontro hoje, eu acho assim, o meu objetivo é ter um trabalho significativo. É isso que eu me proponho a fazer, é por isso que eu escolhi a docência, que eu possa, que esse trabalho ele possa ser significativo e promova resultados interessantes para os meus estudantes aqui, mas eu também tenho assim um objetivo maior no sentido de poder contribuir com a comunidade externa, tá? Aí dentro da área de HC, dentro da área de engenharia de software, enfim. Hoje eu trabalho mais com a parte da informática na educação e ali é minha área de atuação do coração, digamos assim, que é a parte da acessibilidade, né? Então, é nesse sentido. O objetivo é fazer um trabalho significativo, seja internamente, né, dentro da instituição, para os meus estudantes diretos, mas também para a comunidade externa, podendo atuar dentro da parte da acessibilidade. Ok, e a última pergunta é, um aluno favorito? Um aluno favorito, olha só. Não, gente, eu vou dizer que eu tenho muitos estudantes muito queridos, tá? Todos moram no meu coração. Sabia que ela ia dizer isso, viu? Mas então, quer adicionar algum ponto final, Cauê? Eu queria fazer uma pergunta. Sim, professora. Você passou aquele trabalho do mercado pra gente. Tá? Vamos contextualizar qual é o mercado, qual é o trabalho? Pode fazer isso, então. Ok. Então, sabemos que
a região do litoral do Paraná enfrenta um problema que é a questão dos mercados, principalmente na época de temporada. Inclusive, os meus estudantes, eles tiveram que fazer um projeto que a gente está trabalhando com o conteúdo de gestão de projetos. Então, eu passei isso dentro da disciplina de Engenharia de Software 2, justamente porque a gente vivencia. E eles fizeram a apresentação das ideias deles na quinta-feira e na sexta-feira. Na sexta-feira, eu saí do IF e fui ao mercado. E eu passei 1h30 na fila. Vocês imaginem, gente, na fila, assim, já tinha feito as compras, é justamente de pegar o carrinho e ficar esperando na fila por 1h30. Ok, então esse é o problema detectado. E aí eu coloquei para eles criarem um projeto, então passando por todo o ciclo de vida de um projeto, que pudesse solucionar isso empregando tecnologia. Muito bem, e agora, continua. Certo. A pergunta que eu tenho, principalmente agora, que você já ficou ali essa 1h30 na fila, é: o que você faria? E a outra pergunta é: tivemos várias opções, tivemos totens, takeaway, né? Qual dessas você acha que foi assim o clique de que realmente é isso, sabe? Certo. Então, as soluções apresentadas pelos estudantes, elas variavam entre a questão de a gente utilizar um aplicativo para fazer o pedido, retirar no mercado ou mesmo fazer as entregas. Só que um apontamento que eu coloquei para eles era que só isso não solucionava o problema, visto que a gente já tem o iFood hoje e mesmo assim as pessoas estão dentro do mercado. Mesmo assim, eu estava lá esperando por 1h30. Muito bem. Então, quais foram as soluções apresentadas? Conforme o Cauê comentou, então teria a possibilidade de você utilizar um totem, né? Um totem digital, em que você vai ali no mercado e faz o pedido, que nem quando funciona no Mac. No Mac, isso. Exatamente. Ou mesmo você pensar em algo, porque assim, o céu era o limite, né? De empregar tecnologias das internet das coisas, que é tornar o mercado inteligente. Assim, se tivéssemos todos os recursos, sem dúvida, Isaac e Cauê, a solução ideal seria você pensar, tipo, na forma como a Amazon Market ele trabalha, de você ter a internet das coisas em que você colocaria dentro de um carrinho e ao final você só passa pela porta da loja e ele acredita, né? Daí faz a compra pelo cartão. Seria o sonho, né, ideal. Mas assim, considerando o cenário que nós temos, eu acho que só nessa questão de você ter os totens digitais, talvez ali, ou mesmo de você não necessariamente ter o aplicativo. Eu acho que o aplicativo, eu não sei se ele resultaria, porque as pessoas elas gostam de ver, elas gostam de ver o produto. Então, eu acho que assim, a solução mais rápida do momento seria a questão de você ter um totem. Né, e solucionar. Ou realmente as empresas adotarem a utilização de um aplicativo completo. Um aplicativo completo que você pudesse fazer o pedido e pudesse receber na sua casa. Que fosse algo selecionado, aí ele seleciona os melhores produtos. Isso já nas cidades maiores tem. Certo. Então, assim, eu percebi que engenharia é uma coisa de louco. Por quê? Engenharia de software. Engenharia de software, exato. Porque tá no nome lá, engenharia de software, você pensa, mais um negócio de computador. Mas com esses trabalhos que você passa, professora, a gente percebe que a gente tem que mover cada milímetro para tudo funcionar. Por exemplo, a gente usar as promoções também para facilitar as coisas, as pessoas quererem fazer parte ali daquilo, de usar o aplicativo, de ir atrás dos produtos. Então, a engenharia de software foi outra coisa que entrou no meu coração, sabe? E eu comecei a gostar muito, principalmente por essa coisa de a gente ter que pensar lá na frente, lá em cima, assim mesmo. E agora eu vou te contar um segredo, Conte. tá? Que a gente brigou no trabalho. E aí eu saí do grupo. Não acredito. Saí. Olha, gente, E aí eu o voltei. Cauê tá fazendo as fofocas E aqui. agora, a parte é... A gente nunca consegue se acertar direito, eu, Felipe e a Mirella, no trabalho. A gente nunca consegue se acertar direito. Mas quando a gente chega lá na frente, flui do jeito que você viu. Olha colocando só. as informações lá, os dados, falando... Mas quando a Vamos gente tá falar um produzindo... pouquinho, então, trazendo para nossa área, referente a isso que vocês passam, tá? E conselho de vida.
a gente vai ter que trabalhar com pessoas que a gente talvez não goste tanto, ou que a gente não tenha tanta afinidade, ou mesmo... Eu acho até que vocês se gostam muito, mas vocês batem de frente porque vocês têm muita intimidade, né? E é isso que resulta, que você tem abertura para falar. Então, gente, nós temos que... O técnico, a escola, ela está preparando vocês para a vida, literalmente. Sim. Não é só você aprender o português ou a matemática. A gente tenta nesse sentido de prepará-los para a vida. E você sempre vai ter algumas pessoas que você tem mais afinidade, que você gosta mais, né? Em alguns lugares talvez isso não aconteça. E a gente tem que ter o jogo de cintura, né? Sim. Que bom que chega lá na frente e vocês... e tudo funciona. E é isso, sabe? É aquela questão de você conseguir lidar. Isso é uma característica que a gente tem que desenvolver. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Infelizmente, a vida não é como a gente gostaria, né? Infelizmente, nem todos os dias são bons. E a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a se relacionar com as outras pessoas. A gente tem que aprender a passar pelos dias difíceis. Eu já conversei isso com vocês, né, algumas vezes, de que são habilidades que a gente vai construindo, né? Habilidades sociais, habilidades emocionais, né? Sim. Então, assim, é isso. Eu sou realmente essa pessoa que tem um gênio forte mesmo, que... Só que aí, a gente coloca assim, não é porque eu sou assim que todo mundo tem que aceitar o meu jeito, né? Sim, porém o ponto é, você acha que é válido pro sucesso do grupo a questão de você bater de frente? Não de você ficar jogando coisa na cara da outra pessoa, mas assim... Eu acho que é sempre válido quando a gente pode, e agora acho que vamos nos direcionar para a gente finalizar a pergunta. Eu acho que é válido no sentido de... É bom expor opiniões, é bom ter opiniões diferentes. Se a gente convive num meio em que a gente não consegue enxergar outras coisas, a gente passa sempre na mesma mesmice. Eu gosto muito de estar em lugares diferentes, e assim, porque isso foi uma habilidade que eu tenho construído. Eu saí de uma cidade pequena com o mesmo grupo de amigos. Aí eu fui para Paranavaí, estive no campus de Paranavaí, onde foi uma cidade que eu cheguei sozinha, sem conhecer ninguém, e você tem que aprender a se virar. Aí eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, e você tem que aprender também a se virar, a formar vínculos, a criar essas habilidades sociais. E quando você tem, assim, você consegue enxergar diferentes perspectivas. Então, não no sentido de bater de frente, mas você ter opiniões diferentes é bom. Aí é a forma como nós lidamos com essas opiniões diferentes. E é isso que eu falo, é a forma como a gente consegue construir os nossos relacionamentos. Tá? E eu falo assim... Eu sou assim e as pessoas que aceitem, não funciona. Não funciona, certo? Muito bem, gente. Tem que deixar claro, porque o Cauê sempre quer tomar a rédea das coisas. Tem que dar um basta nele. Não, mas eu também tenho essa característica, talvez vocês não conhecem, né, a Tainara fora do Instituto, mas eu também tenho essa característica mandona, sabe? Então, eu também tenho essa necessidade, e aí talvez seja uma questão de a gente tratar com terapia. De ter o controle das coisas. E quando eu não tenho, eu fico um pouco perdida, né? Mas a gente está trabalhando nisso para melhorar, certo? Ok. Já estamos com 43 minutos. Eu acho que a nossa conversa foi muito boa. Eu gostei muito da sua história, professora. A senhora falou um pouquinho ali sobre de onde você veio, de uma cidade pequena, e de todos os obstáculos que a senhora enfrentou. Acho que isso é muito da hora pra gente conhecer um pouco dos professores, além do que a gente vê deles em sala de aula. E eu adorei a conversa. E o que você acha, Cauê? Assim, né? Eu sou suspeito pra falar, porque eu já gosto muito da professora Tainara. Ah, gente, muito obrigada. Assim, eu achei incrível mesmo. É muito bom a gente ter essa noção de que os professores não são só o cara que tá lá na frente dando a aula, né? Tem história por trás daquilo. História, inclusive tem vida, muita história, tem... né? 1 hora de fila no mercado, tem por exemplo. 1 hora de fila de mercado, tem dias bons, tem Exato. dias ruins. Por mais que a gente, como vocês falaram, né? A gente chega aqui, tá sorridente, tem muita coisa acontecendo por trás, assim como vocês também têm, né? Sempre diz assim que a gente sempre precisa tratar a outra pessoa de uma forma boa, uma forma legal, né? Porque a gente nunca sabe o que a pessoa está passando, né? E é isso aí. Então, o objetivo do projeto, além de tudo, né, que a gente queria muito falar sobre a gente, o que a gente pensa, mas a gente sempre via, assim, os professores, né? Tipo, cada eixo ali conversa com o professor, tal, até tem uma certa proximidade, mas o que você sabe?
sobre eles, né? Tipo, professora Tainara faz web, é só isso que eu sei. Né? Então a gente vai tentar assim, trazer mais professores também, aqui de outros eixos. Acho legal que vocês estão fazendo esse projeto, até comentei pro Isaac, talvez de vocês pensarem num nome, dizer assim, o que há por trás, no sentido das nossas vivências, né? Pra vocês perceberem que podemos a transformar num quadro, também é uma talvez. pessoa. Exato, também são uma pessoa. Né? Certo? Muito bem. Então, agradeço por poder participar. Foi muito legal a nossa conversa. E espero que os nossos ouvintes gostem também. Eu também. Gente, vamos estar lançando os episódios aí. Inclusive, queria falar um negócio aqui, tá? A gente gravou o primeiro episódio e alguém, que eu não vou citar o nome, não tinha um cartão adequado para isso. E a gente acabou perdendo a gravação. Problemas tecnológicos, pessoal. Porém, né, haverá esse episódio sim. A gente, inclusive, vai mandar 2 episódios. A gente vai mandar um piloto e ainda vai mandar o primeiro episódio. A gente vai regravar, que agora eu tirei essa ideia daqui agora, tá? Então é isso, gente. Obrigado por ouvir, tá? Agora eu vou deixar meu best que fala um pouco. Cara, eu gostei, tá? Porque hoje eu tava vindo pra cá e eu pensei em regravar o primeiro episódio. Eu acho que a gente pensa muito igual. Mas assim, não foi culpa minha. Aconteceu que meu cartão de memória era podre e isso acabou acontecendo. Mas é isso, então vamos regravar então. Eu queria agradecer também a professora por ter participado. Eu tô muito feliz, porque a senhora é uma grande inspiração pra mim. Gosto muito da senhora. Uma ótima profissional. E é isso, obrigado também à galera que assistiu. Bom, hoje um pouco limitados, porque a gente teve que dividir um microfone, porque a gente acabou ficando sem. Mas vamos resolver isso nos próximos episódios aí. É isso, a gente dá um jeito, né? Vamos estar com 3, 4, até 5. É isso aí. Como eu falei, a gente tem que aprender a lidar com os problemas da vida e esse foi o problema técnico resolvido. É isso. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Obrigada também. Encerramos por aqui. Tchau.